Olá, galera do Papo de Trader. Hoje eu vou explicar para você o backtest em Python. Como vocês podem ver no sino, né, no fundo, a igreja está tocando o sino, mas vamos tocar o pau porque isso aqui é para ser informal e não ser aquela burocracia total. Vocês estão vendo a primeira tela que eu estou aqui inicial, que é o aplicativo OBS Studio, que eu uso no Linux para gravar. Aqui já está na tela do Visual Studio, que já começa o código que eu digitei e, e vocês vão ver que eu fico variando entre o Python e a homepage do Papo de Trader, tá? Que aqui eu vou colocar um artiguinho explicando também a estratégia em si, etc. Então vamos voltar lá para Visual Studio, onde está o código. Eu não vou poder explicar tudo em detalhes, então as pessoas vão ter que aprender um pouco de Python. Elas podem simplesmente copiar e passar o que eu coloquei aqui e elas vão conseguir usar. Mas para entender, eu não vou poder explicar nesse vídeo aqui, porque esse vídeo é simplesmente para mostrar um código onde a pessoa vai poder rodar um backtest para aquele que já está aprendendo alguma coisa ou que vai se dedicar um pouco, porque não vai precisar de aprender tudo para rodar qualquer variações de estratégias diferentes, tá? Praticamente o que a gente faz aqui no Python, no Visual Studio, é importar algumas ferramentas. Então eu estou importando o Pandas, o NumPy, o Datetime, o Pickle, o Chart, que é um programa que eu mesmo fiz, mas a gente não vai usar aqui, e o Import, o Timeit, tá? Que é para ver o tempo que leva para rodar algumas partes do programa, que eu faço para sempre saber quanto tempo. Então eu abro a classe do backtest, que é o programa que eu estou desenvolvendo, e aqui eu determino algumas coisas. Eu determino o nome da estratégia, o nome, o arquivo principal, onde já está o que é o HLC? Open, High, Low, Close. Open, abertura, High, a máxima, L, que é Low, que é a mínima, e C de Close, que é o fechamento, tá? É esse que quer dizer o HLC. IND, o que é IND? É que nesse arquivo já está adicionados os indicadores que eu vou utilizar para rodar a estratégia. Então, se você for utilizar a média móvel de 20, ou a média móvel de 50, ou estocástico, ou candlestick, ou qualquer coisa que você for fazer, já está nesse arquivo que eu tô apontando aqui, tá? Já está nele os indicadores que eu vou utilizar. Aqui está o arquivo para definir o calendário, tá? Uma linha que define o calendário. E aqui é uma exigência para uma classe ter uma forma de reprodução, tá? Que informa o que está sendo feito nesse programa. Vocês vão ver que está tudo escrito em inglês, tá? Esses aqui é um texto padrão para explicar o que aquilo está fazendo, o que aquela parte do programa está fazendo, mas está em inglês. Então é uma dificuldade a mais. Bom, eu começo aqui. A primeira parte do programa é a estratégia. Não é a principal, mas porque a primeira parte começa com os indicadores. Quando você coloca os indicadores nesse arquivo. Só que eu não vou colocar aqui, tá? Os indicadores vai vir numa outra estágio, porque tem 300 milhões de possibilidades. E aí as pessoas podem me perguntar e eu vou explicar como colocar um indicador específico que elas quiserem. Vai, um estocástico, uma média móvel, uma candlestick. O candlestick é um pouco mais complicado. Mas qualquer coisa que perguntarem, eu vou explicar porque eu já tenho para mim mesmo, tá? Então tá, eu fiz uma coisa bem simples, uma estratégia bem babaca, só para mostrar o programa em si. Aqui tá todo o programa, tá? Ele funciona como se fosse um loop, ele fica dando volta constante. Então ele pega cada data e circula procurando aquilo. Então o que ele está procurando? Ele está procurando o fechamento de hoje é acima da média móvel de 7, porque é aqui que está a estratégia, tá? Essas linhas aqui são as linhas da estratégia. Toda a estratégia da trade daqui. Todo o resto do programa ele serve de outras formas, que é reajustar portfólio, que é o que você está comprando, o que você está vendendo, reajustar lucro, etc. Mas a estratégia em si, o que você deve mexer é só essa aqui. Tá? E no principal que você vai mexer é isso. É bem pouquinho. É isso. É só essas partes aqui que você vai mexer. Você não tem que mexer muito. Porque esse if, esse else if, quer dizer o seguinte: se
fechamento tiver acima de média, SMA quer dizer média 7, tá? Se fechamento tiver acima da média 7, faça isso. Se fechamento tiver a média 7, abaixo da média 7, faça aquilo. Entendeu? A mesma coisa aqui. Se o fechamento estiver abaixo de 7, se o fechamento estiver acima de 7. Isso ele vai abrir, entrar e sair da estratégia. Tá? Aqui é a entrada e a saída da estratégia. Aqui vocês vão ver que é a saída do long. O que é long? Da compra. Então, por exemplo, aqui, ó, quer dizer que se toda vez que tiver o fechamento estiver acima da 7, ele vai comprar. Aqui ele está determinando a saída. Ó. Se no LT tiver o longo, faça, e isso acontecer, e o fechamento estiver abaixo da 7, fecha a trade. Ó, exit. Você vai sair da estratégia. A mesma coisa aqui. Toda vez que estiver abaixo, você vai vender. Aqui é o fechamento da venda. Ó, short. Ele está fechando a venda. Tá? Mas o que eu quero frisar bastante aqui é só isso que vocês mexem. Vocês não vão mexer em mais nada no código. Tá? É isso aqui, ó. Esses 4 detalhes. É muito simples para a pessoa que não quiser aprender o código. Vai ser muito simples ela fazer só esses 4. O resto ela vai simplesmente... porque aqui esses 4 eu fiz muito simples, tá? Você pode colocar mais complicações. Então você pode colocar... Tá, toda vez que a média 20 estiver acima da média 50 e o estocástico estiver abaixo de 30... o estocástico você pode determinar também, especificar qualquer um. Você pode colocar várias condições. O if é simplesmente condições, tá? Você pode colocar várias condições para aquela estratégia entrar. E você pode falar, se acontecer tudo isso, entra. É a mesma coisa na saída. Por isso que aqui, ó, esses dois de cima é a entrada da compra e a entrada da venda, e a saída da compra e a saída da venda, tá? Então você está simplesmente... essas 4 linhazinhas que eu marquei, que está aparecendo diferente na cor aí, piscando, é onde determina a entrada e a saída. Todo o resto é para circular isso e fazer isso funcionar legal, tá? Então eu vou continuar mostrando, eu vou pular linha por linha, porque aí seria para uma pessoa que tivesse aprendido Python. As pessoas podem perguntar, e se alguém quiser ajudar também no código, tá muito bem-vindo. Bom, entra a parte de baixo. Aqui na parte de baixo de portfólio, ele vai rebalancear o portfólio. O que ele vai acontecer? Ele vai pegar todo dia, vocês vão ver aqui, ó, portfólio e portfólio de ontem. Ele vai pegar, no jeito que está ali, é o seguinte, ele pega todo dia, no momento está escrito 100% de capital. Isso também pode ser ajustado. Mas o que ele faz? Hoje, pegue meu 100% de capital e aloque, ou deixe em determinado estoque, que foi determinado em cima, na estratégia acima. Então ele vai falar assim, ó, bom, desse 100%, hoje, de todas as ações que tem 5 ações que é para ter que a estratégia está válida. Então ele vai pegar o 100 e vai dividir para 5. Então vai dar 20% do capital para cada uma das estratégias. E em cima é as estratégias que vão determinar. Então depende muito de quantos estoques você vai colocar e como que vai ser a sua estratégia, tá? Aqui é o portfólio do dia. Esse aqui vai correr o portfólio do dia anterior, tá? Esse código aqui vai ser do dia anterior, porque ele vai reajustar. E por que esse reajuste é importante? Porque o lucro nunca é sobre o total, porque o lucro vai ser calculado todo dia. O lucro ou o prejuízo, né? O resultado, vamos chamar de resultado, ele vai ser calculado todo dia. Então ele pega, por exemplo, hoje, vou citar um exemplo, teve 25% de capital alocado numa ação. No dia seguinte, outro dia foi 20. No dia seguinte foi 20. Ou no dia anterior foi 20. O que você vai fazer? Você vai calcular sobre a diferença, que foi 20 e 25, que é o 5%. Você vai calcular o que aconteceu, o resultado que deu, positivo ou negativo. E vai alocar na tabela que vai gerar no final, de quanto que de lucro ou prejuízo. E isso vai ser somado um por um. Essa de resultado é o que vai calcular a porcentagem, que ele vai pegar o preço de abertura e o preço de fechamento, junto com a mínima e máxima, etc. Ele vai pegar dar um resumo, ele vai dar o detalhe financeiro para a gente poder ter estatísticas, como ratio, como Sharp, para você saber o quanto bom é a sua estratégia. É aqui que entra o resultado. É para isso que ele vai fazer. Por isso que ele pega outros detalhes. Ele pega a mínima
de todo o período que você teve comprado ou vendido. Ele pega a máxima de todo o período que você teve comprado e vendido, para ele analisar qual é a qualidade da sua estratégia, tá? Tá, aí a parte seguinte que tem é um sumário. O que esse sumário faz? Ele vai pegar todos os dados de cima, que é o resultado, e vai colocar isso em forma de quanto que é, qual que é a tua taxa de acerto, qual que é a tua taxa de acerto toda vez que você está comprado, quer dizer, aqui, ó, win long, toda vez que você está vendido, qual que é a tua taxa de acerto, qual que é o teu risco-retorno na compra, risco-retorno no vendido, o risco-retorno total e etc. Tá? Ele vai dar um sumário daquelas coisas que é importante, tipo ratio, win, qual que é a tua taxa de acerto, etc. É a parte que vai te dar o resultado final. E aqui embaixo, o start, essa parte do start aqui, é só para rodar a parte de cima. Eu fiz isso porque demora muito tempo, para você rodar muitos anos. Então, isso aqui vai fazer você rodar em multiprocessamento. Então, aqueles que tiverem processadores com mais cores, e isso vai ser importante, tá? Vai reduzir bastante o tempo. Aqueles que tiver um computador com 2 cores só e tiver menos veloz, vai consumir tempo. Aí vai variar de cada um, tá? No exemplo que eu vou fazer aqui hoje para vocês, o meu computador tem 4 cores. Então ele vai demorar alguns segundinhos, mas não tanto, porque eu tenho que fazer o tempo suficiente para não ficar tão chato o vídeo, vocês ficarem esperando, e eu também não quero cortar o vídeo nenhum. Aqui basicamente faz isso, ele pega ele inicia o processo, ele vai rodar todos os programas, estratégia, o portfólio, o resultado e o sumário, e vai salvar os arquivos dentro dessa pasta, e aqui entra um detalhe importante, tá vendo isso aqui? Salvo. Essa parte aqui. E isso aqui é onde diz onde vai salvar. E aí cada um de vocês tem que determinar, tá? Onde vocês querem que salve. Tanto aqui, que é a parte onde salva, quanto lá em cima. Tô voltando lá em cima, tá? Que é essa parte aqui onde lê o arquivo, ó. Isso aqui, essas duas vocês têm que determinar conforme a pasta no computador de vocês. Então, esse aqui, vocês vão ter que determinar no computador de vocês onde está localizado esse arquivo pickle, tá? O HLS underline int. Onde está esse arquivo é onde vai rodar essa estratégia toda. Aí aqui embaixo é onde vai salvar os arquivos. Importante, ele vai salvar 4 arquivos. Tá? Ele vai salvar um para estratégia, um para portfólio, um para resultado e um para o sumário, que é o que vai dar o final de quanto que deu de lucro, prejuízo, win rate, etc. Então ele vai salvar 4 arquivos. E é nesse lugar que você colocar aqui que ele vai salvar. Você não precisa de mudar nada aqui no F, só precisa de mudar isso aqui, ó. Eu acho importante entender isso. Só precisa de mudar isso conforme o seu computador, tá? Só para dar uma noção. Aqui embaixo ele vai dar um sumário, que vocês vão ver que vai aparecer impresso lá embaixo, tá? Bom, esse IBOV aqui, PDR Pickle, eu peguei todos a abertura, fechamento, mínima e máxima do site da Bovespa. E coloquei os dos últimos 20 anos. Então tem de 1999 até 2018, tá? E aí eu coloquei tudo num arquivo só, porque é o que precisa. Depois disso, para ficar mais fácil para a gente, para demorar menos tempo, eu estou fazendo um filtro para aparecer só a partir de 2013 e para aparecer só dessas 5 ações. Da Bradesco, do Itaú, da Petrobras, da Vale e da Bova. Tá? Que a Bova é basicamente uma ETF que inclui o índice Bovespa em ações. E aí aqui eu rodo os indicadores, que eu não vou mostrar para vocês, né? Porque tem coisas minhas particulares. Aqui vai mostrar, ele está pegando um outro programa meu e está rodando esse outro programa meu, esse arquivo da Bovespa. E aí quando ele roda, ele salva esse OHLC int, tá? Só que vocês podem fazer isso vocês mesmos, os indicadores. Eu vou explicar um pouco mais à frente, tá? E aqui embaixo, ele já leu o arquivo, que é o mesmo arquivo que está lá em cima. Eu estou fazendo um filtro. Por que eu estou fazendo um filtro a partir de 2 filtros, André? Porque 2013 e 2014. Porque alguns indicadores, por exemplo, a média móvel de 200, ele praticamente só vai ter o primeiro indicador depois de 200 dias. Então eu costumo deixar o primeiro ano, que é só para pegar todos os indicadores. Então por isso que está 2013.
e embaixo a 2014. Porque aqui em 2014, a partir dessa data, todos têm indicadores. Todos os dias vai ter os indicadores. Todos os dias vai ter, porque eu não uso nenhum indicador superior a um ano. Então, se você utilizar, aí eu acho que você tem que ajustar um pouco, tá? Esse aqui embaixo, o BT Backtest, ele está chamando o programa lá em cima, tá? E esse BT Start HL Ind, ele está pegando esse arquivo que está aqui, que eu estou salvando aqui, e rodando ele, tá? Esse Start aqui é o programa que roda tudo em cima. Então eu vou dar um Enter aqui para vocês ver e ele vai começar a rodar, tá? Vocês vão ver que eu rodei em cima ali, ó. Aí ele rodou a primeira parte, essa é a primeira parte rodando. Aí ele vai rodar a segunda parte agora. Esse aqui primeiro é aquele primeiro do retorno. Ele rodou a segunda parte dos indicadores, tá? Ó, Backtash Organize Data Indicadores. Aí ele vai rodar aqui todas as entradas. Vocês estão vendo a duração, quando que saiu de cada trade, qual que eu estava comprado ou vendido e o tipo de estratégia, tá? E aqui, novamente, ele vai adicionar mais uma parte, que é o portfólio. Portfólio entrada e saída de hoje e o de ontem. Quanto que é o portfólio de cada um? Ele ajustou embaixo. Ele entrou a segunda parte, que é por tudo que é a máxima, qual que é o máximo de prejuízo que você teve naquela trade, tá? Qual que é a mínima do preço, qual que foi a máxima do preço. Ele vai completar com mais informação. Qual que foi o fechamento de ontem, e completar com outras informações que não estavam junto, que é o preço de entrada, o preço de saída, etc. A data de entrada, a data de saída, a duração da trade e o fechamento. Então aqui você vê completo, ó. O dia, que esse é sempre o primeiro, aqui está aparecendo o primeiro dia, a ação que você negociou, qual que foi o fechamento da ação nesse dia, a duração que você ficou na trade, a entrada, que dia que você entrou, quer dizer, aqui está dia 3, tá vendo? Você entrou no dia 2. Qual que foi o preço que você entrou? R$ 28,95. Esse é o fechamento do dia 3. Você entrou no dia 2 com R$ 28,95. Qual que foi o dia que você saiu? Você saiu no dia 15 de janeiro, quer dizer que você saiu 13 dias depois. Então aparece aqui o prazo da duração. Você saiu por R$ 27,83. Foi uma trade short, quer dizer que foi uma trade vendida. O máximo do preço que chegou foi R$ 29,25. Então você entrou em 28,95. Ela chegou em 29,25, mas depois voltou a cair. Você voltou a cair. Qual foi o máximo de prejuízo que você chegou a ter em qualquer momento na trade? Você não foi estopado, mas você foi. Em qualquer momento na trade você saiu. Foi 1%. Qual que é o mínimo que chegou? Foi 20%. Essa parte eu acho legal. Essas partes todas eu acho legal. Você teve o máximo de prejuízo, foi 1% na trade. Ela chegou a 27,21. Lembra que você saiu em 27,83. Mas o mínimo que ela chegou foi 27,21. Nesse dia aqui, no dia 3 de janeiro, ela tinha 20% de alocação, tá 0,2. Tá? Isso equivale a 0,20. Olha, aqui mostra o ajuste diário. Essa é a outra parte legal. Porque você viu que no dia 3 estava 28,50. Mas no dia 2 você entrou a 28,95. Mostra o resultado diário da proporção do portfólio de hoje com o portfólio de ontem, tá? Esse aqui é o fechamento de ontem, que foi o preço que você entrou. E aqui embaixo mostra um sumário, tá? O que aconteceu ano a ano. Então, no Bradesco, em 2014, você teve um retorno de 6% quando você operou comprado nessa estratégia. Tem um retorno no vendido de 8%, tá? Tá 0,08 é 8%. O teu risco-retorno foi de 1,3%, o risco do retorno total. Risco-retorno no longo é 1,35%, no short, que é no vendido, 1,23%. O total retorno foi 14% nessa ação em 2014. O teu índice de acerto no longo, que é no comprado, foi 43%, e o índice de acerto no short foi 49%. O win-loss, o somado dos dois, deu 46%, tá? Aí vocês vão ver que cada um teve um índice diferente, tá? Aqui tá mostrando os retornos das 5. E aí vai ter anos que vai ter prejuízo, vai ter lucro, etc. Aqui embaixo, esse time of operation mostra o tempo que levou para executar cada tarefa dessa. Aqui, ó, 0,29 é 0,3 do segundo. Aqui foi 10 segundos, tá?
16 segundos. Por isso que eu fiz bem curto para aparecer aí. Aqui é o retorno total nesses 5 anos, 82%. A taxa média de acerto, 47%. O risco retorno de 1,22 e o Sharpe Rate dessa operação. É claro que é muito fácil atingir um Sharpe Rate muito alto, selecionando algumas das pequenas ações e fazendo sua base nisso, tá? Porque aqui eu escolhi 5 e fiz. Você nunca vai operar só com 5, você vai operar com mais. E aí isso vai mudar bastante. É mais ou menos isso. Eu posso fazer mais coisas aqui e buscar mais coisas. Eu deixei meio pronto para vocês, tá? Para fazer. Mas qualquer outra pergunta, e agora eu pretendo fazer toda semana lançar algum videozinho. Então, se vocês fizerem perguntas sobre o que está aqui, eu vou tentar fazer vídeo e explicar para vocês o que está sendo feito, tá? Em cada parte. Ou até mesmo como criar os indicadores em si. Mas senão o vídeo vai ficar muito longo, eu só quis mostrar o código. O código vai estar tá no GitHub, que é um programa, é um site de programador, tá? Vou botar aqui agora. O código está no GitHub. Se vocês buscar lá, vocês vão me achar. Eu vou deixar o link pronto, tá? Como achar. E aí eu vou colocar também um post aqui. E aí a minha ideia é tentar fazer uma vez por semana ou a cada 2 semanas, dependendo de se as pessoas pegarem perguntando, eu vou fazer mais uma vez por semana. Se elas não perguntarem, eu vou fazer menos. Porque o próximo vídeo seria realmente como explicar mais, né? Porque aí vocês... Vou fechar essa tela aqui. Porque aí vocês conseguem vocês mesmos colocar as estratégias de vocês. Que eu acho que é essa parte que importa aqui, ó. Como bolar isso. Porque é tudo que falta, tá? Mas dependendo da quantidade de pessoas que vão perguntar, e aí eu coloco explicando de como fazer isso. Porque não é muito complicado. Aí é a única parte que vocês precisam de fazer, na verdade, deixando o programa intacto do jeito que tá, é mexer nessas partes, nessas condições aqui. Ó, venda se acontecer isso, compre se acontecer isso, sai da compra se acontecer isso, e saia da venda se acontecer isso. E aí a condição pode ser gigantesca, tá? Então é isso, o vídeo é isso, depois qualquer coisa vocês me mandam pergunta. Até mais, tchau, tchau.